Olá pessoal, tudo bem? Passando para dar mais uma dica rápida em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Artigo 213 do Código Penal. Violência ou grave ameaça. Essas são as palavras-chave. Se nós tivermos a violência ou grave ameaça para atingir o fim sexual, nós temos o estupro na forma consumada ou ainda que tentada. Porém, nós temos que ficar bem atento. Se nós não termos, se o agente constrange a vítima e não tem a finalidade sexual nem a finalidade financeira, nós temos o constrangimento legal, o artigo 146 do Código Penal. Porém, se o agente constrange a vítima com a finalidade financeira e não sexual, somente financeira, nós temos a extorsão. Então, nós temos que ficar bem atento nas palavras. Violência ou grave ameaça com a finalidade sexual, nós temos o estupro, ainda que na forma tentada, artigo 213. Se não tem a finalidade financeira, mas só o constrangimento, nós temos o artigo 146. Com somente a finalidade financeira, nós temos a extorsão, o artigo 158 do Código Penal. Lembrando ainda do artigo 217-A Código Penal, que fala do estupro de vulnerável, ou seja, o estupro de vulnerável é uma ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada para os crimes sexuais, estupro de vulnerável, artigo 217-A e e para os menores de 18 anos, ou seja, para os menores de 18 anos e o artigo 217-A, estupro de vulnerável é uma ação penal pública incondicionada. Então, nós vamos ficar bem atento nesses quesitos. Outra situação que fala é a respeito da posição que o STJ tem hoje em relação ao contato físico com a vítima. Ou seja, é imprescindível ou prescindível o contato físico com a vítima. Segundo o STJ, não é prescindível o contato com a vítima, ou seja, é dispensável o contato com a vítima para a consumação do estupro, ou seja, é uma posição pacificada, não é preciso o contato com a vítima para a consumação do estupro, mediante violência ou grave ameaça. Ok, pessoal? Então, recapitulando nesses pontos dos crimes contra a dignidade sexual, artigo 213, que fala da violência ou grave ameaça. Se não tivermos a violência, grave ameaça, mas somente o constrangimento, nós estamos falando do artigo 146, constrangimento ilegal. Se nós tivermos somente a extorsão com o constrangimento com a finalidade financeira e não sexual, nós temos a extorsão, 158. Porém, se nós tivermos a violência, grave ameaça com a finalidade sexual, aí sim, artigo 213, estupro, ainda que na forma tentada. Lembrando também, artigo 215, violência sexual mediante fraude. O que diz o artigo 215? Ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Ou seja, ele dificulta ou impede a manifestação, é um meio de fraudar com a finalidade sexual. Um ponto bem importante no artigo 215, que ele não é um crime hediondo, em que pese ele está inserido dos crimes contra a dignidade sexual, e o artigo 213 é um crime hediondo, o artigo 215, violência sexual mediante fraude, ele não é um crime hediondo. Ok, pessoal? Fica a dica mais uma vez dos crimes contra a dignidade sexual.